Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 17, leremos dos versos 10 ao verso 15. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos o privilégio de estar aqui como Teu povo, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, sendo fortalecidos pela Tua palavra. Te louvamos, Pai, porque a Tua palavra é de fato a Tua voz falando no nosso coração, na nossa mente, endireitando os nossos caminhos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor, pela Tua providência, preservou estes textos intactos, incorruptos, infalíveis, para que eles chegassem até nós hoje, e da mesma forma como edificaram o Teu povo no passado, nos edificassem também nestes dias. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que nós ouçamos a Tua palavra, e que a Tua palavra, Pai, nos confronte, nos advirta, nos repreenda naquilo que nós devemos mudar na nossa vida, tanto na questão emocional quanto na questão intelectual. Abençoa-nos, portanto, Pai. Usa o Teu Santo Espírito a agir na nossa mente, a agir no nosso coração, abrindo os nossos olhos, aplicando a Tua palavra, para que nós saiamos daqui edificados pelo Senhor. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos em uma fase da história da humanidade de muita informação, muita informação. Eu creio que nenhuma outra geração teve acesso a tanta informação e de modo tão rápido quanto a nossa geração. Se você tem um celular, um smartphone, você está conectado às notícias do mundo, na sua casa, seja onde for. Isso é bom, por um lado é bom, mas por um outro lado é perigoso também. Em se tratando de doutrinas, nós nunca tivemos acesso também tão rápido e tão abundante a teologia, doutrinas, conhecimento bíblico. Basta entrar na internet e você tem um mundo de sites com vídeos, com artigos, com áudios. Isso é bom, mas pode ser perigoso também. Se você não tiver um bom filtro, muita coisa ruim pode entrar pelos seus ouvidos. Há uma enormidade de sites e de mensagens e de locais na internet trazendo heresias, trazendo pensamentos bíblicos totalmente deturpados. Se você não tiver um bom filtro, eis um problema. Você vai encher a sua mente, o seu coração de muita coisa que não presta, que não vem do Senhor. Um outro perigo dessa abundância de informações na era que nós estamos é a desvalorização. Eu explico. Em países em que o evangelho é proibido, as pessoas anseiam pela Bíblia. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu encontrei um vídeo na internet de irmãos da China, de algum local da China, recebendo a Bíblia pela primeira vez. E aquelas pessoas seguravam a Bíblia, beijavam a Bíblia, choravam, porque eles nunca tinham tido uma Bíblia nas suas mãos. Nós temos tanta informação, alguns de nós têm mais de uma Bíblia em casa, e por vezes nós não lemos. Nós temos tanto e não valorizamos. Então esse é um perigo também, de nós termos muita coisa à nossa disposição. É tão fácil que nós nem valorizamos mais. Este é um perigo.
o perigo da desvalorização é real. Assim, levantando todos esses aspectos, meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude, a atitude de filhos de Deus, de discípulos de Cristo, diante da palavra de Deus? Como é que nós devemos agir diante da palavra de Deus? O texto que nós temos aqui, daqueles judeus de Bereia, nos ensina pelo menos duas atitudes que nós devemos ter diante da palavra de Deus. Uma atitude emocional e uma atitude intelectual. Uma atitude emocional é o primeiro e uma atitude intelectual é o segundo. Vamos à primeira, uma atitude emocional. Amor pela palavra de Deus. Amor pela palavra de Deus. O texto começa nos contando que durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então, depois de estes nossos irmãos que estavam na sua segunda viagem missionária, e você deve se lembrar, Paulo, Silas saíram para a viagem missionária, Timóteo foi agregado no caminho, o jovem Timóteo, crente piedoso, e Silas, que está escrevendo o livro de Atos, vez por outra, ele se coloca na narrativa, então Silas também está acompanhando. Tá? Então, eles pregaram primeiro em Tessalônica, sofreram perseguição dos judeus de lá e foram enviados para Bereia. Bereia ficava 80 quilômetros de Tessalônica. Os estudiosos dizem que eles levaram aí 2 ou 3 dias de viagem para chegar em Bereia. Chegando lá, procedimento padrão. Primeiro vão às sinagogas para anunciar aos judeus que Jesus é o Messias, e sempre acontece isso. Na sinagoga, alguns se convertem e outros criam oposição. Eles são expulsos e aí eles vão pregar em praça pública, como foi o caso de Paulo em Atenas, vão pregar nas ruas para os gentios. Então, o procedimento de Paulo e dos apóstolos sempre era este. Eles chegavam numa cidade, iam para a sinagoga, para anunciar para os judeus que Jesus, o Messias, que Jesus era o Messias, que ele já havia chegado. Sofriam perseguição e aí eles espalhavam o evangelho para aqueles que não eram judeus. Foi isso que aconteceu lá em Tessalônica. Chegando em Bereia, eles foram até a sinagoga e, diz o verso 11, que estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a altivez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Estes de Bereia não são crentes. Às vezes nós lemos esse texto e nos referimos aos crentes de Bereia. Ainda não, são judeus de Bereia, tá? A comparação aqui, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Os judeus da sinagoga, Paulo está numa sinagoga, ele não está numa igreja, ele está numa sinagoga de judeus. Então, os judeus de Bereia eram mais nobres que os judeus da sinagoga de Tessalônica. Por quê? Porque esses judeus da sinagoga de Bereia, eles receberam a palavra com toda a avidez. Eles estavam sedentos pela palavra. Eles receberam a palavra com vontade, com amor. Eles queriam aquela palavra. E aqui é que entra a atitude emocional. Eles tinham, meus irmãos, uma atitude emocional. Eles tinham um amor pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Eles eram judeus, eles não conheciam Cristo ainda. Paulo vai anunciar Cristo. Mas eles já tinham essa sede do Evangelho. Havia eleitos ali, com certeza, e havia não eleitos, como o texto vai mostrar. Mas eles receberam a palavra com avidez, com vontade, com amor. Eles estavam sedentos da palavra. Pedro, escrevendo a sua epístola, no primeiro capítulo, ele escreveu assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A comparação de Pedro para o nosso desejo pela palavra é a de um recém-nascido. E aqueles que ou já tiveram crianças porque foram pais, ou já acompanharam crianças porque foram tios e tias, avós, sabem
que uma criança recém-nascida, quando ela está com fome, é capaz de acordar um quarteirão, né, chorando. E essa é a comparação de Pedro. O nosso desejo pela palavra deve ser comparado ao desejo de um recém-nascido por leite. Não adianta você oferecer outras coisas. Não ofereça lasanha para um recém-nascido, feijoada para um recém-nascido. Ele quer leite. E Pedro está dizendo que nós devemos ser, assim como recém-nascidos, ansiando pelo leite espiritual. Meus irmãos, nós devemos amar a palavra. E nós devemos trabalhar o nosso coração para que ele ame a palavra. Talvez você ame muito séries. Talvez você ame muito filmes. Talvez você ame muito determinado esporte. Mas trabalhe o seu coração e peça a Deus para trabalhar o teu coração, para que você ame a palavra de Deus. Não é problema amar séries, não é problema amar filmes, nem esportes. Mas o problema é você amar essas coisas e o teu coração, em relação à palavra de Deus, ficar indiferente. Não, essas coisas que eu citei são passageiras, são coisas da terra. A palavra de Deus é eterna. As verdades da palavra de Deus durarão para sempre. E elas fortalecerão o teu coração num nível que as séries, os filmes, os esportes nunca farão. A palavra de Deus é a que de fato edifica a nossa vida. Então, se você não sente esse amor pela palavra de Deus, peça a Deus que Ele trabalhe o seu coração, para que você ame a palavra, para que você não consiga ficar sem ler a Bíblia, sem se alimentar da palavra de Deus. Nós devemos amar a palavra de Deus. Eu já contei aqui que no Ceará, lá na minha família, né? Nós somos de São Paulo, mas minha família é toda do Ceará. E lá no Ceará eu conheci gente que andava 2 horas a pé para ir ter aula de escola dominical embaixo de uma árvore. Um tronco cortado para servir de assento e o teto era a copa de uma árvore. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Conforto nenhum. A pessoa estava ali, não era pelo conforto. Não havia ventilador, bancos. Era de fato o desejo pela palavra. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Meus irmãos, nós devemos amar a palavra. Quando você vai atrás de uma igreja, imagine que você mude de cidade, você precisa procurar uma igreja. Não procure a igreja mais confortável, a igreja mais bonita, a igreja maior. Procure a igreja que te apresente o alimento da palavra, a igreja que seja mais fiel à palavra, porque no final das contas, ar-condicionado, ventilador, banco, estrutura, tudo isso é secundário. Nós estamos aqui por causa da palavra, é a palavra que edifica o nosso coração. Num contexto de guerra ou de perseguição, os templos são demolidos, mas a igreja continua. E os crentes continuam amando a palavra, se reunindo nas cavernas, nos buracos, seja onde for, a igreja está ali e os crentes estão ali em torno da palavra. Então identifique o que é principal e o que é secundário, o que é importante e o que é supérfluo. A palavra é importante e nós devemos amar a palavra. Aqueles judeus de Bereia receberam a palavra com toda a avidez, com toda a vontade, e nós devemos fazer o mesmo, ter este amor, este apego, esta vontade pela palavra. Essa é a atitude emocional. A segunda atitude que nós vemos no texto é uma atitude intelectual. Então, se por um lado nós devemos ter uma atitude emocional, amar a palavra com o nosso coração, em segundo lugar, nós devemos ter uma atitude intelectual de estudo criterioso da palavra. Estudo criterioso da palavra. Observe, nesta avalanche de informações da nossa era digital, nós temos que ter muito critério para saber naquilo que nós acreditamos e não acreditamos. Voltemos para o nosso texto, em Atos 17, veja o versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Agora, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Examinando as Escrituras todos os dias,
para ver se as coisas eram de fato assim. Como é que eles examinavam? Eles estavam recebendo os ensinos de Paulo e Silas, e nas sinagogas eles tinham ali exemplares do Antigo Testamento. A pregação de Paulo não era uma pregação do Novo Testamento. Paulo estava ali pregando sobre o Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o Messias. E nessa argumentação, eles estavam lá com os seus rolos, desenrolando os rolos, para conferir se os salmos que Paulo estava citando, se eles eram verdadeiros, se os profetas que Paulo estava citando, possivelmente tenha usado muito Isaías, se eram verdadeiros. Então, esses judeus de Bereia, eles não aceitaram o que Paulo trouxe sem examinar, sem cuidado. Eles estavam ali examinando, avaliando, conferindo tudo o que estava sendo falado por Paulo e por Silas. E isso não só no primeiro dia, diz o texto, que todos os dias. A sinagoga funcionava no sábado, Então, a ideia do texto é que durante alguns sábados, Paulo e Silas foram lá, e Timóteo, para anunciar que Cristo era o Messias, e nesse processo, os judeus da sinagoga de Bereia examinavam, avaliavam, conferiam tudo o que estava sendo falado. Meus irmãos, a palavra de Deus deve ser estudada com afinco. Nós devemos amar a palavra emocional, mas nós devemos usar a nossa mente, o nosso intelecto. Observe que Deus, Ele nos dá uma mente e nos dá uma revelação com 66 livros. Deus pressupõe que nós usemos a nossa mente, o nosso cérebro. Senão, Ele não mandaria 66 livros para nós lermos. Deus considera que nós somos pessoas racionais. Deus considera que nós temos um intelecto, Deus nos deu um intelecto, e pelo seu Santo Espírito, Ele nos ajuda a discernir as coisas espirituais. O homem natural, aquele que não tem Cristo no coração, ele lê a palavra de Deus e ele não se alimenta. Às vezes o seu coração é mais endurecido ainda. Mas aqueles que têm Cristo no coração, aqueles que têm o Espírito Santo agindo na sua vida, eles leem a palavra e eles têm condições de entender e de aplicar na sua vida, porque o Espírito Santo nos auxilia, o Espírito Santo nos ajuda. A palavra de Deus deve ser estudada então com afinco. Se você voltar os teus olhos um pouquinho, no versículo 2 do capítulo 17, você vai notar como Paulo levava a sério o estudo da palavra. Quando Paulo estava na outra sinagoga em Tessalônica, antes de ir para Bereia, veja o verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Observe que Paulo gastou 3 sábados lá com os judeus de Tessalônica, e olhe os verbos, arrazoando, expondo, demonstrando. Paulo estava usando as Escrituras e apelando para a intelectualidade daqueles homens, mostrando que Jesus era de fato o Cristo, Jesus era de fato o Messias. Então, não adianta você ter vontade de ler a Bíblia, você amar a Bíblia, se você não usa a sua mente. Tem muito crente que diz assim, não, eu amo a Bíblia, mas não tem nenhuma preocupação em absorver os ensinos da Bíblia, em apreender os ensinos da Bíblia. Não adianta esse amor que não se interessa em decorar as passagens e se alimentar das passagens. Se você ama, você tem que ter vontade de aprender cada vez mais da Bíblia. Nós temos aqui muito conteúdo para aprender. Infelizmente, boa parte do mundo evangélico hoje tem este amor pela Bíblia, podemos dizer, mas sem examinar a Bíblia, sem conferir, sem dar a devida atenção na Bíblia. Boa parte do movimento evangélico hoje vive na base das revelações. É o pastor que traz uma revelação para a igreja, assim diz o Senhor, é o bispo, é a missionária, mas pouco, muito pouco de Bíblia. Meus irmãos, o crente é o povo da Bíblia. É o povo que tem a Bíblia no coração,
na mente, textos gravados, doutrina impressa no coração. É a palavra de Deus. Nós devemos amar a palavra de Deus e guardar esta palavra no nosso coração. Infelizmente, às vezes nós olhamos para as nossas igrejas e vemos crentes que estão há 20, 30, 40 anos na igreja e não aprendem as doutrinas, não aprendem a Bíblia. Parece que há um desinteresse. Não seja assim. Interesse-se pela palavra. Aprenda da palavra. Se você está num curso, numa profissão, você faz de tudo para memorizar aqueles conteúdos. Na nossa vida, nós temos que memorizar a palavra. Temos que entender e guardar a palavra no nosso coração. Eu já citei aqui o exemplo dos valdenses, né? Os valdenses foram aqueles irmãos que nós tivemos antes da reforma. Os valdenses foram um grupo de cristãos dissidentes do catolicismo, norte da Itália, sul da França, em que eles, motivados pelo seu líder Valdo, né? Depois ele foi apelidado de Pedro Valdo. Mas Valdo foi um homem, um comerciante, que leu o Sermão do Monte, e ele ficou tão impactado com o Sermão do Monte, que ele resolveu vender os seus bens, deu um pouco dos seus bens para sua esposa e sua filha, para que elas não ficassem desabrigadas, desamparadas, e ele ficou com a roupa do corpo e descalço. E ele saiu pregando o evangelho a pé. E ele era conhecido, e isso gerou um impacto na sua época, porque todo mundo conhecia Valdo, e de repente ele vendeu tudo para viver como ele entendia que era o evangelho. Algumas pessoas começaram a se aliar a ele e caminhar junto com ele pregando o evangelho. O movimento cresceu, levaram o movimento até Roma, para ver se Roma reconhecia o movimento. Roma não reconheceu, e foi aí que ele disse: antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. O apelidaram de Pedro Valdo, tá? Mas o que acontecia com esse grupo de crentes? Eles dividiam a Bíblia, os 66 livros, entre famílias. E cada família tinha a responsabilidade de memorizar um livro. Então, a família do seu Marcos vai decorar Gênesis. A família do Eduardo vai decorar Êxodo. E assim por diante. E quando a Igreja Católica vinha, a perseguição vinha e queimavam as Bíblias, eles reuniam a igreja e escreviam de novo. A família de Gênesis, vamos lá, escrevia. A família de Êxodo, escrevia. E eles reescreviam. Meus irmãos, é guardar a palavra no coração. Aquela igreja tinha a palavra no coração. Talvez por força da tua profissão, dos seus estudos, você tenha muita coisa decorada aí no teu coração. Mas e a Bíblia? Você tem textos gravados na tua mente, salmos inteiros, trechos inteiros. Nós devemos amar esta palavra e nós devemos usar o nosso intelecto para guardar a palavra de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse o seguinte, usando essa questão do filtro, né? Gálatas: mesmo que Deus mande um anjo do céu, pregando um outro evangelho que vá além do que eu vos tenho pregado, que vocês não ouçam, que ele seja anátema, que ele seja maldito. Gálatas 1, 8 e 9. E ele fala: mesmo que eu apareça aqui pregando um evangelho que vá além do que vos foi pregado, que eu seja anátema. A ideia, Paulo advertindo os crentes para que eles guardem o evangelho no coração e na mente, e confiram, analisem, sejam criteriosos. Se aparecer alguém pregando algo diferente, que eles não aceitem. A recomendação serve para nós hoje, meus irmãos. Nós temos a palavra de Deus pura aqui, nós devemos guardá-la no nosso coração. E pela internet, pelo celular, quantas coisas estranhas você recebe falando sobre o evangelho. Quantas coisas falsas aparecem diante de você. E você tem que conhecer a verdadeira para identificar as coisas falsas. Assim como aquelas pessoas que trabalham com dinheiro, que têm que reconhecer as notas falsas, eles não passam a vida estudando notas falsificadas. Eles passam a vida estudando cédulas verdadeiras. Quais são os pontos, quais são as características. Eles conhecem tanto a nota verdadeira
tão bem nos detalhes que quando aparece uma nota falsa, eles reconhecem imediatamente que é falsa. Você não precisa passar o resto da sua vida estudando seitas e heresias. Estude a verdadeira, estude a palavra de Deus. E quando você estiver com o teu coração cheio da palavra verdadeira, rapidamente, aparecendo ensinos falsos, você vai reconhecer que são ensinos de erro. Assim, meus irmãos, nós devemos usar a nossa mente para analisar a palavra de Deus. A consequência da pregação, chegando ao final aqui, daquela cidade, está no verso 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. A semelhança do que aconteceu em Tessalônica. Lá em Tessalônica também, muita gente creu, tanto mulheres como homens. Veja que interessante, né? Acusam a Bíblia de ser um livro machista. Várias vezes a Bíblia diz, mulheres creram, ressaltando que o Evangelho não é coisa só para homem. O Evangelho é para homens e para mulheres. A Bíblia destaca isso aqui. Verso 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Aqueles judeus da sinagoga de Tessalônica, que haviam perseguido Paulo, né, haviam prendido Jason, que era o chefe da sinagoga que havia se convertido, eles souberam que em Bereia o evangelho estava sendo pregado, correram para lá. Meus irmãos, sempre que o evangelho verdadeiro é pregado, ele vai gerar oposição, sempre. Tá? Esses pregadores moderninhos, que dizem que a Bíblia tem que ser atualizada, que misturam marxismo e socialismo com a palavra de Deus. Esses pregadores modernos que fazem, digamos, um casamento entre o pensamento mundano e o pensamento bíblico, nunca vão ser perseguidos, porque eles não estão se opondo ao mundo. Na verdade, eles estão usando o evangelho para agradar o mundo. Geralmente esses pastores que estão aí indo na Rede Globo, em programas da Rede Globo, esses pastores são vendidos, meus irmãos. Eles nunca vão ser perseguidos. Então, quando o evangelho é um evangelho, entre aspas, é um evangelho falso, água com açúcar, que só fala que Deus é Pai e vai salvar todo mundo, esse tipo de evangelho falso nunca vai sofrer perseguição. Ele faz carícia no coração dos incrédulos, nos ouvidos dos incrédulos. Agora, o evangelho verdadeiro, aquele que confronta pecados, aquele que diz com todas as letras que Deus vai salvar para si um povo e vai mandar para o inferno aqueles que não crerem em Cristo, este será perseguido. O evangelho genuíno sempre levantará perseguição. Então, se você é perseguido na sua família, é um sinal de que você tem anunciado o evangelho verdadeiro. Se você é perseguido no teu emprego e talvez até já tenha sido mandado embora por causa disso, é sinal de que o teu evangelho é verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro sempre vai levantar oposição, sempre vai levantar perseguição. O evangelho falso não, tá? E aqui a perseguição foi levantada mais uma vez, e o texto fecha dizendo que Paulo foi para Atenas e Silas e verso 14, Paulo foi para Atenas, verso 14. E Silas e Timóteo continuaram ali, mas deveriam, o mais depressa possível, verso 15, ir encontrar-se com Paulo em Atenas. É o próximo texto nosso, Paulo em Atenas e esses irmãos chegando lá. Meus irmãos, concluindo, nós vivemos numa época de muita informação por todos os lados, não é? E a informação tem um aspecto bom, porque hoje nós temos acesso a muitos textos doutrinários, bíblicos, teológicos, que nós não tínhamos acesso no passado. Isso é uma bênção. Temos acesso a pregações de homens de Deus, é uma bênção isso. Mas toda coisa boa apresenta um lado mal também, né? Nós temos que ter muito critério com aquilo que nós ouvimos na internet, com aquilo que nós lemos. E para ter este critério, nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, tá? Então, primeiro, assim como os nossos irmãos que se converteram em Bereia,
Eles amavam a palavra de Deus, uma atitude emocional. Eles queriam receber a palavra, e isso nos é exemplo. Devemos amar a palavra de Deus. Em segundo lugar, é um amor que se entrega com critério, analisando, conferindo, guardando os textos na nossa mente, porque Deus nos deu intelecto, para que nós enchamos o nosso intelecto com as suas verdades. Se nós fizermos assim, meus irmãos, nós teremos uma atitude correta diante da palavra de Deus. Uma atitude emocional de amá-la com todo o nosso coração, porque é Deus falando, e uma atitude intelectual de guardá-la e usá-la para conferir os ensinamentos falsos, usando a mente que Deus nos deu. Que Deus assim nos abençoe, e com essa disposição e atitude, nós daremos muitos frutos para o reino de Deus, ajudaremos as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos use assim. Amém.